Olá, hoje iremos apresentar sobre o cloreto de potássio. Docente Eurilene Lucas, discentes Ravena dos Santos Pereira e Simone Souza Lopes. Disciplina Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, turma Agricultura, segundo ano. O que é adubo de cloreto de potássio? Bom, o cloreto de potássio, o KCl, ele é um adubo do grupo dos potássicos que apresenta cerca de 58% de K2O em sua composição. Ele é a principal fonte de potássio para o uso na agricultura, representando 90% do total do uso de adubos potássicos e, de acordo com a legislação, todo cloreto de potássio ele deve ser comercializado com no mínimo 60% de K2O. Bom, agora eu vou falar da parte da produção do cloreto de potássio, que é produzido pelas duas pedras, como vocês estão vendo, a primeira que é a silvita e a segunda que é a carnalita. O cloreto de potássio passa por um processo até chegar ao ponto de adubo. O cloreto de potássio é extraído dos minerais após passar por um processo de peneiração e seleção. Logo, acontece a moagem do cloreto de potássio, que vai uniformizar o material. Em seguida, vai ter o processo de separação do cloreto de potássio, que separa os materiais de diferentes tamanhos. A lavagem, que acontece logo em seguida, para retirar as impurezas. Depois, ele vai ser secado com um ar quente. Logo, vai ter o processo de compactação, que o produto é prensado em placas e fracionados em pequenos grânulos. E depois desse processo todo, está pronto o adubo de cloreto de potássio. Agora vamos falar da importância do cloreto de potássio na agricultura, utilizado na eliminação de deficiência das plantas. Sim, pois ele promove a absorção de água, regula a translocação de nutrientes nas plantas, auxilia no transporte e armazenamento de carboidratos e incrementa a absorção de nitrogênio e a síntese de proteínas. Principal regulador osmótico das células vegetais, pois ele é um elemento muito móvel nas plantas, tanto dentro da célula individual como dentro de tecidos. O potássio ele não é constituinte de nenhuma molécula orgânica no vegetal, entretanto, ele contribui em várias atividades bioquímicas, sendo um ativador de grande número de enzimas, regulador de pressão osmóticas, que é a entrada e saída de águas das células, e a abertura e fechamento dos estômatos. E é extremamente concentrado mais no potássio do que na maioria das outras fontes. Realmente, pois o cloreto de potássio ele é muito utilizado como um adubo químico na agricultura, pois é um dos fertilizantes com maior concentração de potássio e é altamente solúvel e barato. Então, gente, existe dois tipos de cloreto de potássio. Existe o vermelho e o branco. E a diferença desses dois é apenas a existência de ferro. No caso, os vermelhos contêm ferro e os brancos não contêm ferro. Portanto, a eficiência é a mesma. Impacto do uso de excesso de cloreto de potássio. Bom, sabemos que tudo em excesso é prejudicial. O potássio, ele é um nutriente que precisa ser fornecido ao solo através de fertilizantes. Ele é um dos macronutrientes utilizado em maior quantidade pelas plantas e devido à sua baixa disponibilidade nos solos brasileiros, o país ele utiliza grandes quantidades de fertilizantes potássicos nos manejos de nutrição agrícolas. Acontece que a fonte mais convencional desse nutriente, ele costuma ter elevados níveis de cloro em sua composição. Fertilizante com excesso de cloro pode ter justamente um efeito contrário aos desejados na adubação, ou seja, causam prejuízos. Em plantações de sojas e alfafa, por exemplo, o cloro ele reduz a disponibilidade de nitrogênio,
ao inibir a nitrificação no solo e ao suprimir a absorção e intensificar a lixiviação de nutrientes como o cálcio. Também ocorre a perda na CTC das análises dos solos, incluindo também a diminuição na capacidade de retenção da água. Altas doses de cloro no solo reduzem a sua capacidade de armazenar umidade, facilitando a diminuição dos poros, os espaços entre as partículas que permite que o ar e os nutrientes circulam pela estrutura do solo. Um solo compactado também dificulta a penetração das raízes no solo, prejudicando a absorção, que são essenciais para que a lavoura produza mais com quantidade e com mais qualidade. Uma curiosidade que achamos bem interessante, que além do cloreto de potássio ser um adubo para as plantas, ele também pode ser usado na medicina. O potássio ele é um nutriente essencial para um funcionamento adequado de todas as células e tecidos e órgãos do corpo humano. É também um eletrolito, que é uma substância que conduz eletricidade no corpo. Juntamente com o sódio e o cloreto, o potássio é importante para a função cardíaca e desempenha um papel fundamental na contratação do músculo esquelético, que beneficia uma digestão normal e as funções musculares. E também é utilizado no tratamento da hipocalemia. Bom, galera, espero que todos tenham gostado e compreendido a nossa apresentação. Obrigado pela atenção.